Muito bem, então essa é a nossa bibliografia. O livro desses aí que a gente mais vai usar é o do Huckman, este aqui, perdão, engano, do Hendrickson. É que o Huckman trabalha muito no livro do Hendrickson e ele expande, mas nós temos um livro mais básico, que é o do Hendrickson, mais que vencedores. Na semana passada eu mostrei para vocês um link da como encontrar esse livro escaneado e advertia quem fosse pegar o scanner que fizesse isso no computador, se fosse baixar, que ao acabar o curso que apagasse o download, porque a gente tem que respeitar os direitos autorais. E saindo o livro, eu recomendo que você compre o livro. Ele está na fila da reedição lá na Cultura Cristã. Bom, a gente trabalhou na semana passada sobre essas três principais interpretações, modelos de interpretação escatológica: preterismo, futurismo e o historicismo. No preterismo, trabalhou-se a ideia de que o Apocalipse retratava a história da Igreja Cristã até o século IV. Então, depois do século IV, nada se relaciona mais com o Apocalipse, segundo esta linha, esse modelo interpretativo. No futurismo, é bem o inverso. Nada agora se relaciona com o Apocalipse, se relacionará no futuro, quando a igreja estiver vivenciando os últimos momentos da história, e muito especialmente quando ela for arrebatada. E aí então o Apocalipse se relacionará com aqueles que não tiverem sido arrebatados. Coisa do futuro. Nós discordamos de ambas as linhas e falamos algo mais do historicismo. E no historicismo nós mencionamos três linhas e ficamos com a terceira delas, que tem aquela avaliação principiológica. O Apocalipse não se refere a algo ligado a um tempo específico, mas a princípios da administração de Deus, do seu mundo criado. Então, é mais filosófica a maneira de olhar para o Apocalipse dessa maneira, ao invés de olharmos, mencionamos nesse nosso último encontro, para detalhes da narrativa, olhamos para os focos da narrativa. Procuramos identificar o centro da imagem do quadro, ao invés de olhar para os detalhezinhos ao redor. Ok? Então hoje a gente quer ver o que significa esse conceito de paralelismo progressivo. Paralelismo progressivo. No nosso primeiro encontro, eu mencionei para vocês a ideia dos evangelhos. Vocês lembram? Que os 4 evangelhos contam a mesma história de maneira complementar. Porque tem Mateus, não fica dispensável o evangelho de Marcos. Ou os 2 fariam dispensável o evangelho de João. Não. Os 4 evangelhos são necessários, porque as perspectivas são complementares. As 4 fazem a história do encarnado que nós precisamos conhecer. Ok? Todos os detalhes necessários da história estão ali registrados. O Apocalipse, na ideia do paralelismo progressivo, vai passar pela mesma perspectiva, em que o livro, tendo 7 divisões, teriam as 7 contando a mesma história, com ênfases particulares, ênfases especiais de cada uma das 7 partes do livro. E essas ênfases não fazem com que nós tenhamos 7 livros, e também não fazem com que nós tenhamos uma sequência cronológica, porque é a mesma história contada, sob uma perspectiva diferente, uma ênfase diferente. De modo que ao juntarmos as 7 partes, temos uma história
em que todos os eventos contados acabam por ser, em algum momento, desculpe pela redundância, simultâneos. Eles acontecem ao mesmo tempo. Uma das sessões pode começar a história um pouco antes da outra pode acabar a história um pouco depois das demais, mas o corpo da história é contado junto pelas 7 perspectivas ali narradas. Vamos dar uma olhadinha nisso. Primeiro de tudo, dizer para vocês que eu não sou o inventor disso. Nem posso dizer que esses autores que estão aí projetados sejam os inventores. Eles são os defensores dessa ideia. De onde surgiu essa ideia? Difícil de afirmar. O que a gente pode afirmar é que o Warfield, lá no meio do século XIX, já defendia essa ideia. O Berkhoff, que é um teólogo que se tornou muito influente na formação reformada no nosso país, no Brasil, um defensor dessa ideia, do paralelismo progressivo. Aquele médico inglês, o Martin Lloyd Jones, influente no estudo, na homilética, influente também nessa área do estudo escatológico, defende essa posição. O autor que nós estamos adotando, o William Hendrickson, evidentemente também, o Anthony Huckman e, por fim, o Leon Morris. São autores importantes, reconhecidos pela sua qualidade no estudo teológico. E é por isso que eu os cito aqui, tá bem? As coisas não se tornam mais verdadeiras porque esses estudiosos disseram que elas são assim ou são assado. Da mesma maneira, você precisa estar atento e com seu olhar crítico reter o que é bom. Bem? Eu já disse isso muitas vezes a vocês e repito agora. Não é porque o pastor disse que você tem que falar amém, é isso aí, acabou. Porque daqui a pouco você escuta outro pastor, vai falar diferente e você fica em dúvida. E aí? A quem eu vou seguir? A resposta é fácil. Você vai seguir a Cristo segundo as Escrituras. Só que você tem que fazer isso com discernimento. Você tem que ouvir com atenção e, diante do Senhor, discernir o que é que está sendo apresentado. A próxima tela vai mostrar um texto aí que eu vou ler para vocês. O sistema de interpretação do Apocalipse, que me parece mais satisfatório, embora não sem dificuldades, é aquele conhecido como paralelismo progressivo, habilmente defendido por William Hendrickson em Mais Que Vencedores, seu comentário do Apocalipse. Então, o que esse autor importante está dizendo? Que é líquido e certo, a interpretação é fácil de fazer e quem ouvir vai passar por isso com um faca quente na manteiga? Não. Também ele está dizendo que é o melhor que ele conhece, mas que tem dificuldades. Logo, ao expor para vocês o paralelismo progressivo, eu espero enfrentar algumas dificuldades. E é capaz que vocês apresentem algumas questões a respeito disso para mim, e que eu diga, lamento meus irmãos, essa dificuldade eu não consigo superar. Acontece o seguinte, que diante das limitações do teólogo, ele coloca diante de si as possibilidades de interpretação segundo o corpo das Escrituras. E pelo corpo das Escrituras ele tem que tomar uma decisão. E a decisão que eu tomo e exponho para vocês agora é em favor dessa linha interpretativa. É claro que eu vou ficar mais contente se vocês adotarem para vocês essa linha. Porque eu não adotei porque um dia acordei pensando que seria uma boa ideia. Mas você tem que estar pronto para julgar. A próxima projeção diz algo sobre o significado. O que diz essa hipótese de interpretação? De acordo com essa posição, o livro do Apocalipse consiste em 7 sessões que se desenrolam paralelamente, cada uma delas retratando a igreja e o mundo desde a época da primeira vinda de Cristo até o tempo da sua segunda vinda. Essa ênfase final é importantíssima que nós tenhamos. Cristo veio a primeira vez e com isso concordam pré-milenistas de qualquer linha, pós-milenistas de qualquer linha, e nós, talvez eu possa dizer, e eu, ao lado de outros,
são amilenistas. Ok? Nós cremos que Jesus Cristo é o Redentor. Nós temos uma porção de coisas em comum. Mas nós afirmamos aqui que os eventos narrados no Apocalipse se desenrolam ao longo da história, os fazem paralelamente uns aos outros e se dão entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Isso é um diferencial das duas outras, percebe? Os pré-milenistas vão dizer: Cristo virá antes do milênio. Os pós vão dizer: Cristo virá depois do milênio, no momento áureo. E nós dizemos: Cristo virá após o milênio, na sua consumação, sem que isso signifique o suprassumo da sociedade e do desenvolvimento humano. Ok? Podemos avançar um pouco mais? Vamos ver. Qual é o propósito do livro? Assustar as criancinhas, né? Fazer filme de terror. O propósito do livro na eternidade foi fazer filme do Schwarzenegger. Eu fui lá pesquisar como é que foi de 20 anos atrás, né? O Anjo lá, sei lá como é que é, o último dia, alguma coisa assim. Coisas escatológicas sempre assustadoras. Mas o livro não tem esse intuito. O objetivo do livro é esse aí: transmitir conforto à igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. Então, você, ao ler o Apocalipse, ao invés de se assustar com a primeira taça, com a primeira trombeta, o que virá, uma besta que levanta do mar, a ideia é dizer para você, com esse livro, que tudo o que nele está registrado aponta para a vitória maravilhosa de Cristo Jesus. E na vitória dele, a segurança do seu povo, a segurança da igreja. Então, num período de tribulação, de dor, de problemas, será que alguém deixa de viver nesse mundo? Ao olharmos para Cristo, ao lermos da sua palavra, somos confortados. Essa situação, que para aquele que é muito rico, chega porque ele fica desesperado, porque ele está envelhecendo, e um dia você vai morrer, e não existe a fórmula da juventude. Para aquele que é muito pobre, é o dia após o outro. Tem que matar um leão por dia, e os leões estão cada dia mais bravos no nosso país. Onde está a esperança? Melhor morrer do que viver. Não. Creia no Senhor Jesus. Nele há esperança. É Ele que dá conforto no meio da tribulação, seja qual for a fonte da sua tribulação. Esse é o propósito do livro. O tema: a vitória de Cristo e de sua igreja sobre o dragão, Satanás e seus agentes. Então quer dizer que nós estamos numa luta espiritual? Sim. Tudo por trás do livro aponta para aquilo que está registrado em Efésios capítulo 6, verso 12 desse texto. Que a nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra os poderes celestiais. Então o livro está apontando para isso, mas mostrando a vitória do Senhor. Esse verso, que está aí projetado, Apocalipse 17, 14, você precisa registrar que ele traz o núcleo, o centro do tema. Pelejarão eles contra o Cordeiro. Quem são eles? O dragão e seus agentes. Contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Esse é o centro da ideia do livro. Em Cristo, vitória. E para quem foi escrito o livro? Aí vocês vão achar que eu estou sendo contraditório, mas vocês vão verificar que não. O livro foi intencionalmente dirigido aos crentes vivos na época de João. Já nós vamos ver que a principal hipótese, ou a mais aceita das hipóteses quanto à data da escrita,
é que seja ao redor do ano 95 depois de Cristo, quer dizer, no primeiro século, no finalzinho, quando um certo imperador perseguia a igreja. Então, o contexto imediato da escrita do livro do Apocalipse é um contexto de perseguição. Logo, conforto à igreja perseguida no tempo, naquela hora. Mas, ao lado disso, diz lá na nossa segunda citação ali, ó, este livro foi dirigido a todos os crentes, pelo motivo que eu acabei de mencionar. Todo crente, segundo o Senhor Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versos 9 a 12, todo crente vai ser perseguido. Se faltou a perseguição, é melhor você começar a verificar se realmente está seguindo a Cristo e resistindo ao mundo. Bem-vindo. A perseguição faz parte da história do cristianismo. Logo, faz parte disso em todo o tempo, toda a história. A compreensão atual depende do significado entregue aos seus primeiros destinatários. Ainda falando sobre os destinatários do livro, os crentes em Cristo, diz a palavra de Deus, serão perseguidos. Vocês querem abrir esses textos aí? 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Na semana passada, irmãos, quando eu comecei a fazer essa introdução sobre o livro, eu disse aos presentes, que eu vou repetir agora. Pessoas vêm para estudar qualquer livro da Bíblia, imaginando que nós vamos abrir o livro e vamos começar a ler e explicar ele direto. Mas a ideia principal aqui, nesse momento, é localizar você para que a gente possa estudar o livro. Tá bem? E isso é um pouco entediante, né? Um pouco chato. Então tenha paciência, continua aí firme, tá bom? Aproveita a chance de ler a Bíblia, abre comigo aí 2 Timóteo 3, verso 12. Que diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Olha que texto absoluto. Um texto absoluto. Mas não tem uma possibilidade de eu viver piedosamente em Cristo Jesus e não ser perseguido? Segundo esse verso, não. Em algum momento, em alguma circunstância, você vai ter um enfrentamento ético, vai ter um enfrentamento religioso mesmo, por vezes tudo isso junto, político. Você tem que se posicionar ao lado de Cristo Jesus. Isso vai gerar um problema para você por causa de Jesus, por viver piedosamente em Cristo Jesus. O outro texto está lá em Mateus capítulo 24. Abre lá comigo. A partir do 29. Olha lá o texto. Logo em seguida da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Quer dizer, as coisas vão se transtornar em algum momento. Isso pode ser simbólico? Sim. Mas uma coisa desse texto não é, absolutamente não é simbólica. É que Cristo volta. E volta numa situação que, ou por princípio, ou por relato direto, é uma situação de dor e dificuldade. As predições do livro, letra B da projeção, selos, trombetas, taças, apontam para princípios abrangentes dos séculos até a segunda vinda de Cristo. Está mencionando, estamos repetindo esse ponto, é muito importante para a interpretação. E por fim, quanto aos destinatários, as cartas das 7 igrejas são 7. As cartas das igrejas são 7. Isto é, toda a igreja de todos os tempos está incluída.
gente afirma isso? Por causa do simbolismo do 7. O 7 aponta para algo completo, absoluto, perfeito. Depende do seu contexto, uma dessas facetas de interpretação vai ser adotada, absoluto, perfeito, completo. Mas o 7 aponta para isso. E quantas igrejas são? São 7. Então é a completude da igreja. E a letra D. Todos os crentes de todos os tempos são bem-aventurados. Então, se você pegar lá e voltar para Apocalipse, faça isso, por favor. Lá no capítulo 1, olha só o que você vai fazer agora, hein? Você vai declarar a si mesmo, sem saber, hein? Sem ter intenção, hein? O que está dizendo no texto, você está lendo o livro. Olha o que diz o texto, Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem. Apocalipse 1:3. Bem-aventurados aqueles que leem e que ouvem as palavras da profecia. Tem mais. E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, para quem que está dizendo isso? Hoje, para nós. E se você for ao final do livro, no 22, convém ler o 18 e o 19. 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Mas aqui ele disse isso, primeira linha do verso 18, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Quando? Em qualquer tempo. Então, o livro foi escrito para um público imediato? Sim. E para todos aqueles que o sucederam até a segunda vinda de Cristo. Quanto à data da escrita, aponta-se o final do reinado do Domiciano. Domiciano, imperador romano, foi imperador de 81 a 96 e nos seus 2 últimos anos perseguiu intensamente a igreja. Nesse período teria sido escrito o Apocalipse. Quanto a isso que a gente viu até aqui, está tudo bem? Então agora a gente precisa dar uma respiradinha. E quando a gente entra aqui no estudo geral, a gente tem que estar com a mente bem preparada para enxergar vários detalhes, vários paralelos que a gente vai projetar. Então, se acomoda na cadeira aí direito. Vamos lá? 3 proposições principais. O livro do Apocalipse consiste de 7 sessões paralelas que incluem cada uma todo o período entre as vindas de Jesus. Isso ficou claro? A primeira sessão, capítulos 1 a 3, abrange que período? Todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. E a segunda sessão, capítulos 4, 5, 6 e 7, todo o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. A terceira, quarta, até a sétima. Ok? É assim. Segundo ponto, as 7 sessões podem ser agrupadas em 2 divisões principais. Nós temos 7 sessões. Da primeira até a terceira é a primeira divisão principal, capítulos 1 a 11. Da quarta à sétima, a segunda divisão principal, do capítulo 12 ao 22. Já nós vamos ver mais sobre isso. E a terceira proposição principal: o livro é
uno, quer dizer, ele não é uma bolsa de retalhos, ele é um bloco a ser interpretado nas suas divisões. Todas as suas partes estão relacionadas e compõem um corpo coerente. A partir desses 3 pontinhos que eu quero ver com vocês de novo ao final, dando tempo, a gente vai desenvolver o estudo. 7, tudo isso aí, dá para ler lá? 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 estrelas, 7 tochas de fogo, 7 Espíritos de Deus, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, de novo, 7 Espíritos de Deus, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7.000 mortos, 7 cabeças e coroas do dragão, dragão, 7 cabeças da besta que saiu do mar, 7 anjos e pragas e taças, 7 cabeças da besta, 7 montes, 7 reis, cada um desses uma referenciazinha do lado. Está tudo isso no Apocalipse. Para que aponta isso? Aponta para a perfeição, para a plenitude, para a totalidade. A ideia não é o número em si, é dizer que isso simboliza algo completo. O exemplo mais precioso que nós podemos citar é que está mencionado aí 7 Espíritos de Deus. Então nós, na interpretação literal, não cremos mais na Trindade, certo? Cremos nos 7 Espíritos de Deus, mais Deus o Filho, mais Deus o Pai, é isso? Então é uma divindade em 9 pessoas. Não, é que o Espírito de Deus é completo, é absoluto, é perfeito. Logo ele está simbolizado pelo número 7 Espíritos de Deus. Mas é a pessoa divina do único Espírito de Deus, pessoa da Trindade. E a partir daí você então entende a completude de cada um dos outros números, dos outros elementos simbolizados. Pastor, por isso que Jesus manda perdoar 70 vezes 7, tem a simbologia do número 7 também ou não? Nesse caso, Jesus está fazendo uma referência a Lameque, descendente de Caim. Lameque disse que Caim seria vingado 7 vezes, mas Lameque seria vingado 70 vezes 7. Porque Lameque não perdoava. Qualquer coisa que viesse, ele fulminava, ele matava. Jesus inverte a situação de Lameque, inverte o pecado. Ele fala: você deve perdoar o inverso daquele que anda na carne, 70 vezes 7. Mas eu não posso te dizer que por trás disso não haja ideia do completo, do absoluto, do perfeito, ok? Mas a referência é ao texto que está lá no Gênesis, se não me falha a memória, capítulo 4. Então 7, vamos por esse caminho, tá bem? Agora nós temos 7 seções paralelas. Eu não espero que você consiga ler as letrinhas miúdas. Eu quero que você olhe para lá e veja as letras e os números grandes. Então nós temos lá as 7 seções paralelas. Lá à sua esquerda, primeiro intervalo do texto, 1 até 3:22. Esse trecho é a primeira seção. Aí vamos à segunda, terceira, até a 7, capítulo 20, verso 1 até 22, verso 21. As letrinhas pequenininhas você não precisa ler, porque eu vou aumentar para você. Então a primeira delas é essa aqui. Na primeira sessão, o que nós temos é Cristo em meio aos castiçais, toda a igreja entre as duas vindas. Então o livro do Apocalipse começa afirmando a Trindade, começa afirmando que Cristo Jesus tem o anjo da igreja em sua mão e dizendo que ele está no meio dos castiçais da igreja, isto é, ele está no meio da igreja. Estando no meio da igreja e com os anjos da igreja em sua mão, ele fala à igreja e vem cada uma das cartas.
Então Cristo está no meio dos castiçais. O Senhor Jesus não está isolado, afastado da sua igreja. Ele está nela, em meio a ela, orientando a sua igreja o tempo todo. E ao vencedor lhe darei o da vida. Sempre exortando a permanecer no caminho da fé. Sempre exortando a permanecer fiel a Ele, ao próprio Deus. A abandonar as tendências desse mundo. Seja na citação de Balaão, ou dos Nicolaitas, ou de Jezabel, que são nomes que surgem nas cartas. Quer dizer, não adira a essas coisas. Não aceite a sinagoga de Satanás. Mantenha-se no seu caminho. Cristo está no meio da igreja. Isso é o quê? É a primeira sessão. Quando Cristo está no meio da igreja? Só no primeiro século. Não, só no final do tempo da igreja, como diriam os dispensacionalistas. Não. Ele está sempre com a igreja. Ele disse isso lá em Mateus, no capítulo 28. Ele estaria sempre conosco até a consumação dos séculos. A segunda sessão, já vai aparecer o quadrinho, já apareceu. Fala da visão do céu e dos selos. Mas quando isso? Entre as duas vindas. Então, na primeira sessão, eu não abri com vocês os textos bíblicos, eu os citei. Agora eu tenho que reconhecer que eu preciso ler. Então vamos lá, para Apocalipse, capítulo 5. A segunda sessão abrange os capítulos 4 a 7. No capítulo 5, versículos 5 e 6. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Por favor, para um pouquinho tudo. A que se refere um cordeiro como tendo sido morto? A primeira ou a segunda vinda? Primeira vinda. Um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha a completude deste ser, desse cordeiro como tendo sido morto, apontando na sua primeira vinda. É um cordeiro completo, é um cordeiro perfeito. Agora vamos para o capítulo 6, versos 16 e 17. É a abertura do 6º selo. Nós vamos ler só 16 e 17, porque nós não estamos estudando o selo. Estamos só verificando que esses intervalos são da primeira até a segunda vinda de Cristo. 16. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu pergunto para você: quando é que vai se manifestar a ira de Deus? Deixa eu pegar um pouco lá. Ao ponto das pessoas falarem para os montes: caiam sobre nós, escondam-nos. Isto é, prefiro morrer a enfrentar Deus. Agora o capítulo 7, versos 16 e 17. Diz o texto: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará, e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Quando é que acontece isso? É na segunda vinda. Então nós temos um bloco, capítulos 4 a 7,
que afirma a visão do céu, o Pai, Deus e Pai no trono, o Cordeiro vindo tomar dele o livro para que fossem abertos os selos sendo abertos, fazendo juízo sobre todos aqueles que resistem, desprezam, pecam contra o Senhor, e ao mesmo tempo o Senhor fazendo justiça, abraçando o seu povo eleito. E isso consta na sessão inteira, capítulos 4 a 7. Agora a terceira sessão. A terceira sessão é a das 7 trombetas, capítulos 8 a 11. Veja por favor comigo, no capítulo 11, nos versículos 15 a 19. É o relato da 7ª trombeta. Veja se você percebe a que se refere isso. 11, de 15 a 19. O 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. A que se refere esse texto? Dominação total do mundo. Eu não entendi isso, Roberto. A dominação total do mundo. Ao contrário, é o Senhor que está dominando. Não, exatamente. O Senhor dominando completamente o inimigo. Perfeito, exatamente isso. Dominação total do inimigo. Sim, entendi, perdoe. O inimigo dominado. É exatamente essa a ideia, mas quando é que se dá perceptivelmente, aos olhos da criação, o completo domínio sobre o inimigo? Então a segunda vinda está relatada no capítulo 11 de novo. Vamos, por favor, à quarta sessão. A quarta sessão fala do dragão perseguidor. Está lá a mulher com os pés sobre a lua, vestida do sol, uma coroa de 12 pontos. Está grávida. Vai dar à luz, o dragão se aproxima para poder devorar o seu filho. Vamos ver os textos. Capítulo 12, verso 5, primeira parte. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Nesse verso 5, nós temos toda a trajetória encarnada de Cristo resumida em 2 frases. Ele nasceu da mulher e ele subiu a Deus. O que fala isso aí? Primeiramente. E da segunda vinda, capítulo 14, versos 14 a 20. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro,
e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre as nuvens. Sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra, e vindimou a videira da terra, e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Por favor, quem é que tem poder para tanto trazer para si os seus, quanto para ceifar aqueles que lançará no lagar da ira de Deus? Lagar é o recipiente grande onde se colocam as uvas para que, naquela época em especial, serem pisadas para começar a produzir o vinho. Por isso a relação de vinho com sangue. Quem é este que tem a foice afiada e que desce das nuvens para fazer o seu ministério? Segunda vinda de Cristo, de novo mencionada no capítulo 14. Ao final da quarta sessão. Isso está sendo proveitoso, meus irmãos? Estão enxergando como as coisas estão sendo tão se encaminhando? Então Cristo vai voltar 7 vezes? Não, ele volta uma vez só, mas a narrativa aponta para isso de 7 modos diferentes. O tempo se escoa, então vamos tentar seguir ainda mais claro possível, mas um pouquinho mais de velocidade. As 7 taças, a quinta sessão. Vamos ver lá. Essa quinta sessão, ela faz referência ao Cordeiro que tomou o livro, capítulos 4 e 5. Então faz referência à primeira vinda, mas faz referência à segunda vinda, lá no capítulo 16, versículos 17 a 21. 17 a 21. A quinta sessão é curta, ela tem 2 capítulos só, capítulos 15 e 16. E no 16 é dito: então derramou o 7º anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está! E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas fugiram, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento, e por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto o seu flagelo era sobremodo grande. Qual é a ideia que está aqui? É a ideia do juízo final, a ideia do fim. A ideia de que ele está vindo para cumprir o desígnio do juízo. Segunda vinda de Cristo. De novo, capítulo 16. A sexta sessão. Capítulos 17, 18 e 19. Novamente há menções quanto aos capítulos 4 e 5, que é tomado como uma base para esses capítulos, uma referência de que o Cordeiro está diante do trono. No capítulo 19, um texto lindíssimo, versos 11 a 21, é relatada com toda clareza a vinda do Rei dos Reis.
Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com um cetro de ferro. E pessoalmente pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Veja, é a mesma menção do texto anterior. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta nos fins da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta que, com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. O que é isso, senão a segunda vinda de Cristo? Mas que está voltando no capítulo 19. De novo? Não. É outra perspectiva da mesma. E finalmente, queridos irmãos, no capítulo 20, nós temos a grande consumação. Perdão, nos capítulos 20 a 22. Sendo que... que coisa! Tcharam. Sendo que nos capítulos 21 e 22, nós temos a situação já da consumação, da presença de Deus como seu povo. Há uma menção no capítulo 21, no versículo 8, quanto àqueles que não entram na presença de Deus para viverem com santidade. Mas o resto do texto aponta para a delícia da presença do Eterno, graciosa e oferecida ao seu povo. Observa os dois capítulos. Então o Senhor tem aqui o texto do capítulo 20, é o capítulo todo, apontando para a segunda vinda de Cristo Jesus. Então nós temos aqui 7 sessões paralelas que estão compreendendo cada uma delas, da primeira até a segunda vinda, com os múltiplos detalhes que elas envolvem, mas nenhuma delas é completa. Elas se completam ao juntarmos todas as 7 sessões. São 9 horas da noite. Eu continuo um pouco mais ou paro por aqui? O estudo pode continuar na próxima semana sem problemas, ou eu continuo um pouquinho mais hoje, tem mais algumas telas para mostrar. Continua um pouco mais, um voto, alguns. Então vamos continuar. Esse paralelismo é extremamente importante para a compreensão do milênio. Eu espero que seja legível. O que a gente tem aí é o paralelo entre os capítulos 12 e 20. Então, para a gente poder fazer o paralelo, a gente tem que ir primeiro para o capítulo 12, por favor. Abra lá no capítulo 12 de Apocalipse. No capítulo 12 nós já vimos, é a mulher que estava vestida de sol, grávida,
que o dragão queria comer o seu filho quando nascesse. Ele nasce e é levado à presença de Deus. O que acontece depois? A partir do versículo 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Por favor, eu vou precisar dar uma demoradinha só aqui. Esses 1260 dias vão ser citados de modos distintos ao longo do livro, tá bom? 42 meses, 3 anos e meio, é a ideia que está aqui. Me diga, depois que Cristo nasceu, passaram-se 3 anos e meio? Não, muitos mais, né? Não foram só 3 anos e meio. Qual é a ideia aqui? É de um tempo prolongado da igreja vivendo onde? No texto. Deserto. Mas continua o texto. 7. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Veja, não é contra outro, é contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Nós estamos escrevendo aqui: luta no céu, vitória de Miguel e seus anjos, e Satanás sendo arremessado para a terra. Por favor, Apocalipse 20. Verso 1. Então, a palavrinha aí é kai no grego, que pode ser e ou também, tá? Também vi descer do céu, e vi descer do céu. O então dá ideia de sequência. E as palavras e também permitem a ideia de paralelismo. A palavra kai no grego dá as 3 possibilidades de tradução. Continuo lendo. E ou também vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Vamos, por favor. Acabamos de ler Apocalipse 12, versos 7 e 8. Que anjo é mencionado lutando lá no Apocalipse 12? Miguel. Miguel e seus anjos lutando contra o diabo, a antiga serpente, Satanás, e vencendo. O que ele fez com Satanás aqui? Pegou, prendeu Satanás. Por 1000 anos o texto aqui citado. Ok? O que está lá no capítulo 12? E o lançou na terra. Não é isso que está lá? E aqui? 3. Lançou no abismo. Fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Vou parar só um instantinho aqui, porque eu não resisto a dar uma palavrinha sobre esse ponto. Depois a gente vai estudar mais profundamente. Querido, a igreja certamente é perseguida. A igreja passa todos os dias da sua vida, se ela é fiel, no deserto, com escassez, com dificuldades, mas nunca esquecida por Deus. Ele está sempre no meio dos candelabros, dos candeeiros. Mas a igreja no deserto, ela tem algo que antes ela não entendia que tinha. Embora Deus tivesse dado isso a Israel, Israel retinha para si aquilo que era para ser comunicado a todas as nações. Deus chamou Israel para ser sacerdote dele entre todas as nações, para que todas as nações vissem Israel e dissessem: esse povo tem um Deus que é verdadeiro. Israel fez assim, como se fosse possível. Eis que o Senhor traz na consumação do tempo o Filho do Homem nascido de mulher, Jesus.
a igreja passa a ser perseguida. É fato para a igreja. Mas, por mais que as nações persigam a igreja, há algo na igreja que vence as nações, que é a proclamação do Evangelho. A proclamação do Evangelho liberta as pessoas. As pessoas não têm, não importa de que nação seja, condições de resistir ao poder do Evangelho. Ainda que haja alguém dizendo: eu vou te cortar a cabeça se você crer. Não tem jeito. Eu creio em Cristo. Pode cortar a minha cabeça. O Evangelho chega e liberta pessoas na sua comunhão com Deus. O diabo, por maior que tenha sido, e até nós podemos dizer que seja a sua influência sobre as nações, ele não tem poder para barrar o Evangelho. Foi levantado para levar o povo para o exílio, foi levantado para destruir o segundo templo, foi levantado para colocar o povo de Deus, de Israel, debaixo dos seus pés. Foi. Mas por mais que ele agrida, ele não pode vencer o Evangelho. Quem está acorrentado? O Evangelho ou o diabo? O Evangelho é o instrumento da libertação, ele não está acorrentado. Logo, por inferência, que mais tarde, no outro dia, nós explicaremos mais, quando chegarmos nesse texto aqui, versículo 3, capítulo 20: lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações. O diabo não tem o poder de impedir o Evangelho, até que se complete o tempo, até que o Senhor faça a sua segunda vinda. Bem, esses são os 7 paralelos. Eu já avancei 7 minutos do nosso horário. Eu vou só mostrar para vocês os 3 últimos slides, para você ficar com eles na memória. O primeiro é das divisões do livro, capítulos 1 a 11. Posso só fazer uma pergunta? Pode. Porque aqui ficou, então depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Isso significa que, então aqui mostra que ele está, o senhor mostrou que ele está acorrentado, que é o que o texto fala, né? Que É a ele mesma está preso. coisa que está lá no 12. Ou ele solto por pouco tempo. Por quê? Porque a sua manifestação se dá no meio da terra. Ele não consegue resistir e reter o Evangelho, mas se manifesta. É só você entrar em qualquer inferninho, não precisa ser nem um inferninho nessas ruas por aí. Existe a manifestação dele. Está bem? Aliás, está bem não, né? Está ruim. Mas está bem, porque pelo poder do Senhor, ele não tem o poder completo de fazer com que esse mundo se transforme num inferno ou no seu reino de trevas. O Senhor reina, e é o Evangelho, a espada da boca do Senhor, que faz a libertação das pessoas. As coisas aparecem no texto, como a gente mencionou na quarta-feira passada e na abertura de hoje, com um aspecto de detalhes de um quadro. E a gente, quando olha para isso, a gente imagina isso com aspectos sequenciais das coisas. Mas o que a gente tem que enxergar é o foco da mensagem. E o foco é, ainda que exerça influência, ela não é uma influência suficiente para barrar o poder da libertação do Evangelho, o poder de Cristo, o Salvador. Aí é que está. Você lê e enxerga uma coisa depois da outra, mas a mensagem mostra uma imagem central. A imagem central é libertação por meio do Evangelho em Cristo Jesus. Já passei outro? Acho que eu tinha demorado a passar alguma coisa aí, né? Talvez não tivesse segurado outro slide. O que a gente vê aí, então, são as duas grandes divisões, capítulos 1 a 11 e capítulos 12 a 22. E no meio das duas divisões são colocados aí os versos de Efésios capítulo 6, versos 11 e 12. As divisões, a primeira divisão, capítulos 1 a 11, mostram uma coisa mais superficial do combate.
São homens lutando entre si. É o exército inimigo lutando contra os crentes, os eleitos. São os eleitos, são os perseguidos, são os mortos. É uma visão superficial da coisa. É aquilo que os nossos olhos alcançam. Os capítulos 12 a 22 mostram um combate real. O combate real é espiritual. É o inimigo resistindo ao Redentor, o que é impossível. Ele resiste, mas o Redentor vence. E na vitória dele está a nossa. Então esse quadro pretende mostrar isso para vocês, as duas divisões. Finalzinho. Então, recuperando. O tema do livro é a vitória de Cristo e sua igreja sobre Satanás e seus agentes. As divisões: 1. Conflito na terra, o conflito visível. E 2. O sentido espiritual do conflito. O inimigo resistindo ao Senhor. O Senhor vencendo o inimigo. E o último é também o primeiro nessa sessão de estudos. Então são 3 proposições principais. O livro tem 7 sessões paralelas, cada uma delas cobre todo o período entre a primeira e a segunda vinda. As 7 sessões podem ser agrupadas em 2 divisões principais, e o livro todo é único. Não tem como você fazer divisões, separar o livro de modo a interpretá-lo completamente a partir de uma parte. Tem que tomá-lo todo, compor em 7 gomos uma história inteira. Era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Passei esses 15 minutos, espero que vocês me perdoem. Há alguma coisa mais que eu tenha dito que não tenha ficado clara, ou que você queira discordar, ou apresentar outra posição? Fique à vontade. Eu acho que está desmistificando muita coisa. Graças a Deus. Graças a Deus. Que isso seja conforto para a igreja. Apocalipse é o livro da vitória de Cristo, da segurança da igreja. Então vamos encerrar, né? Vamos orar e nos despedir. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos permitiu avançar nesse estudo dessa noite, Senhor. Peço-te perdão, Pai Santo, por minhas limitações. Te agradeço, Senhor, pela beleza da Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor Deus, que Tu mesmo nos concedas a bênção do entendimento, do progresso no conhecimento, do conforto na Tua presença, da exaltação do Teu nome, que no Filho Jesus Cristo é o nosso Redentor. Te adoramos, Senhor Deus, porque não importa qual seja a dificuldade que nós venhamos a enfrentar, seja agora, seja no futuro, não importa o que o inimigo nos apresente, Senhor Deus, não importa quanto ele venha nos oprimir, nada é suficiente, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 8, nada é suficiente para nos afastar de Ti. Tu és o Senhor, nosso Salvador, nosso grande amigo. Tu és aquele que nos garante a vitória, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Recebe a nossa adoração, ó Deus, a nossa gratidão, porque Te ocupas de nós, ao ponto de nos dares mais este livro, para que nós sejamos consolados. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém.